Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou criador do site psicologiamsn.com e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a psicologia jurídica. Vou falar sobre as áreas de atuação, as funções que o psicólogo jurídico realiza. Vou falar também sobre as questões salariais e como funciona para ser um psicólogo jurídico. Bem, se você conhece um pouco sobre psicologia, se você de repente está tentando, pensando fazer a faculdade, ou se você até já está dentro da faculdade, se formando, talvez você tenha interesse nessa área, você já tenha ouvido falar sobre o psicólogo jurídico. Em alguns países a gente fala de psicologia forense, ou às vezes também de psicologia criminal, e aqui no Brasil a gente fala mais em psicologia jurídica, ok? Então esse é o primeiro ponto. Se você quer saber mais informações sobre essa área, busque psicologia jurídica. O que é a psicologia jurídica? A psicologia ela tem muitas áreas de atuação, como eu frequentemente falo aqui no canal. Inclusive, se você não tivesse inscrito aqui no canal, se inscreva para receber notificações sobre novos vídeos. E a psicologia, então, tem essas várias áreas e algumas delas entram em contato, são próximas de outras faculdades, de outras profissões. Se a gente pensar, por exemplo, as neurociências e a psicologia hospitalar se aproxima da medicina e as neurociências também nos aproximam da química. Se a gente pensar na psicologia escolar e educacional, a gente vai ver que se aproxima da pedagogia, da faculdade de educação. Se a gente for pensar na psicologia organizacional dentro das empresas, está próxima da economia e da administração e da gestão tecnólogo em recursos humanos. A psicologia jurídica, ela é uma interface, ela se aproxima do direito. É a área da psicologia que está mais próxima da faculdade de direito. Esse é um primeiro ponto. Talvez, se você tiver dúvidas sobre fazer psicologia ou fazer direito, eu vou deixar um link aqui na descrição do YouTube que eu falo especificamente sobre essa questão, como que você pode escolher entre uma ou outra. Porque é bom lembrar que se você está fazendo direito ou se formou em direito, você só pode atuar como psicólogo ou psicóloga jurídica se você fizer a graduação em psicologia. Porque para atuar como psicólogo ou psicóloga, você precisa ter o diploma de graduação e a inscrição no Conselho Federal de Psicologia. Da mesma forma que um psicólogo que queira atuar como advogado tem que ter a graduação em Direito e a inscrição também na OAB. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. A psicologia jurídica, então, tem essa interface, ela relaciona a psicologia com o direito. Em que sentido? No sentido de que os psicólogos jurídicos trabalham tendo por base as leis e a atuação em fóruns, talvez prestando perícia para advogados, para escritórios de advocacia, ou então para o próprio governo. A maior parte das vagas do psicólogo jurídico aqui no Brasil está relacionada com o setor público. O psicólogo jurídico normalmente faz um concurso público e trabalha nas diversas esferas, municipal, estadual ou então federal. E isso também já responde um pouco a dúvida sobre o mercado de trabalho. Não existem, infelizmente, muitas vagas para a psicologia jurídica. Essa área depende muito do setor público e, como a gente sabe, os governos têm as limitações financeiras e abrem concursos para psicólogos mais em outras áreas. Então, é mais comum a gente encontrar essas vagas para os psicólogos nesses setores de saúde, para trabalhar em postos de saúde e em outras instituições ligadas ao governo, trabalhar também nas escolas e na parte dos recursos humanos, do que encontrar vagas na psicologia jurídica. Então, para vocês terem uma ideia, eu me formei há 10 anos, tenho centenas de colegas que eu conheço pessoalmente dentro da psicologia e pessoalmente eu não conheço nenhum que trabalhe como psicólogo jurídico. Online, através do site, eu entrei em contato com alguns e me informei sobre esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Os salários giram, nos editais que a gente vê, por volta de 4 a 5 mil. É o salário inicial e pode ter mais remunerações de acordo com os anos de trabalho dentro então, desses órgãos governamentais. Mas, infelizmente, não é uma área que tem tantas vagas, ok? A gente não vê muitos e muitos profissionais trabalhando nesse setor. Essa, pelo menos, é a minha experiência e eu estou dizendo a partir do que eu vivencio e vivenciei na psicologia. Uma outra questão, as pessoas veem muito séries e documentários e
em filmes, em outros países, especialmente nos Estados Unidos, no qual o psicólogo faz avaliações de suspeitos e a psicologia, então, para investigar crimes. Aqui no Brasil a gente está bem distante disso e, pelo que eu sei, também nos Estados Unidos e em outros países da Europa, isso também não é muito verdade, é muito romanceado, não é a realidade de atuação do profissional na psicologia jurídica. Então, eu vou ler para vocês as funções, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, para o psicólogo jurídico. A gente tem 14 funções do psicólogo jurídico. Eu vou resumir e depois também vocês podem acessar esse texto completo na descrição do vídeo. Atua no âmbito da justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência. Avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos em conexão com processos jurídicos. Atua como perito judicial. Orienta a administração e os colegiados do sistema penitenciário sob o ponto de vista psicológico. Atua em pesquisa e programas socioeducativos e de prevenção à violência. Elabora petições sempre que solicitar alguma providência ou haja necessidade de comunicar-se com o juiz durante a execução de perícias para serem juntadas aos processos. Realiza a avaliação das características das personalidades através de triagem psicológica, avaliação de periculosidade e outros exames psicológicos no sistema penitenciário. Assessora a administração penal na formulação de políticas penais e no treinamento de pessoal para aplicá-las. Realiza pesquisa visando a construção e ampliação do conhecimento psicológico aplicado ao campo do direito. Realiza orientação psicológica a casais antes da entrada nupcial da petição, assim como das audiências de conciliação. Realiza atendimento a crianças envolvidas em situações que chegam às instituições de direito. Auxilia juizados na avaliação e assistência psicológica de menores e seus familiares, bem como assessorá-los no encaminhamento à terapia psicológica quando necessário. Presta atendimento e orientação a detentos e seus familiares. Desenvolve estudos e pesquisas na área criminal, constituindo ou adaptando os instrumentos de investigação psicológica. A gente tem uma história também, praticamente desde o começo da psicologia jurídica. Se vocês pesquisarem autores como, por exemplo, a gente tem um curso no nosso site sobre o volume 2 do Jung, chamado Estudos Experimentais. Lá no começo do século passado, em 1903, 1904, ele já fazia alguns experimentos para avaliar suspeitos em testemunhos, por exemplo. Ele orientava o juiz se o suspeito estava ou não falando a verdade. Ele faz como que um precursor do detector de mentiras. Então isso existe, essa necessidade dos juízes, promotores, advogados, de ter uma assessoria psicológica, isso em vários âmbitos, como eu listei para vocês nas funções. Mas a atuação, como eu falei, não é muito vinculada a essa parte de investigação de crimes, de suspeito de assassinato, de roubo, furto. O Jung tem um artigo sobre isso, um suspeito de um furto. E ele consegue comprovar, ou a pessoa acaba confessando depois que ela realmente tinha realizado o furto. O conhecimento da psicologia, dentro da pesquisa, também pode construir esse conhecimento sobre como fazer essas avaliações e como investigar. Mas é muito, muito raro que isso aconteça aqui no Brasil. Tá? Então, se você pensa de fazer psicologia porque você viu uma série de TV e deseja atuar dessa forma, provavelmente você não vai conseguir trabalhar com isso. É muito mais vinculado a essas avaliações, trabalho com casais, infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente e algumas perícias também que são realizadas para juízes, enfim, para o sistema penal. Ok? Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar seus comentários aqui. Como eu mencionei, embaixo na descrição no YouTube eu vou deixar alguns links que complementam esse vídeo. Sim, e só para concluir, é possível adquirir o título de especialista em psicólogo jurídico, como psicólogo jurídico ou psicóloga jurídica, pelo Conselho Federal de Psicologia. Existe um concurso que o CFP abre, e o profissional que já tem o CFP pode se inscrever. Existem algumas regras. Se não me engano, o profissional precisa comprovar uma experiência dentro dessa área, cerca de 2 anos, e também ter um título de especialista, ter uma pós-graduação em psicologia jurídica. E essa é uma outra dica, uma dica final,
para você que tem interesse nessa área, pesquisar as pós-graduações em psicologia jurídica. Isso vale não só para a psicologia jurídica, mas para todas as outras áreas e faculdades que você tiver interesse. Vale muito a pena você investigar as pós-graduações que estão disponíveis, porque a partir das pós-graduações você vai notar quais são as áreas de atuação daquela profissão. E aí quando você entra, digita no Google pós-graduação em psicologia jurídica, você entra numa faculdade renomada, conhecida, você vai ver a descrição do curso e as matérias. Você vai se informar mais sobre como é o dia a dia de trabalho também desse profissional. Então, dúvidas, sugestões, comentários, escrevam aqui no YouTube. Vocês podem também enviar e-mail para mim. O meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com e acessem o nosso site www.psicologiamsn.com. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.